Você sabia que existe um procedimento capaz de engrossar o pênis sem cirurgia? É o preenchimento peniano com ácido hialurônico, a técnica mais utilizada pelos homens no Brasil. Mas será que isso funciona mesmo? Hoje eu vou te mostrar os resultados, os cuidados e os riscos que quase ninguém comenta. E o que eu vou revelar no final pode surpreender muita gente. Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Costa, sou médico urologista aqui na Paulista, em São Paulo. Para ajudar a consulta, basta ler o QR Code ou clicar no link da descrição. Todos os dias eu atendo homens no consultório que me procuram para engrossar o pênis, para melhorar a autoestima, sentir mais à vontade na hora de se trocar no vestiário, para ir na piscina, no mar, usar uma sunga, ou quando tá com o pênis mole ali entre uma relação e outra, para se sentir mais confiante, né? Para melhorar a autoestima. Esse é um procedimento que está em alta, né? Cada vez mais os homens estão começando a se cuidar. Então, os homens estão fazendo mais transplante capilar, estão treinando mais, fazendo dieta, cuidando do shape. E não é diferente para a parte do pênis. Eles têm acompanhado tanto para a parte da performance, né, para performar melhor, quanto na estética do pênis. Mas afinal, o que é essa técnica de engrossamento peniano? Nada mais é do que a aplicação de ácido hialurônico na haste do pênis. Isso faz com que o pênis ganhe grossura, tanto mole quanto duro. Ele também pesa um pouquinho esse produto, fazendo com que o pênis ganhe comprimento, mas aí somente no estado mole. Inclusive, se você já fez o preenchimento, me conta aqui nos comentários o que você achou. Vale a pena, não vale a pena? Conta aqui que pode ajudar alguns homens que estão em dúvida. Mas vamos lá, Edu, essa substância é segura? Já tem estudos que identificaram que funciona, não funciona? Sim, é uma substância super segura com diversos estudos que já identificaram os benefícios dessa substância, né? Ela é produzida no próprio corpo. Obviamente que a gente usa um ácido hialurônico específico para o pênis, é diferente da face, da mandíbula, do queixo, entre outras áreas, que já usam esse ácido hialurônico há muito tempo. Para o pênis, a gente usa uma textura diferente para ficar mais adequado para o pênis, ficar algo mais natural. Pô, legal, tô achando interessante, mas quanto tempo dura essa brincadeira? Porque eu sei que o ácido hialurônico é temporário, né? Antes de eu te contar, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos, que me ajuda e pode ajudar outros homens que estão passando por isso. Mas então, qual que é a duração do preenchimento peniano com ácido hialurônico? Ele dura em torno de 1 a 2 anos. Pô, Edu, mas esse tempo é muito variável. Por que isso acontece? Na verdade, isso depende de cada organismo. E eu falar que vai ser um retoque, e vice-versa. Tem gente que com 1 ano tá lá e fala, Edu, vou fazer um retoque. Aí quando eu vou examinar, já absorveu tudo. Eu falo, não, aqui é praticamente um procedimento novo, né? Vou colocar tudo de novo, e por aí vai. Cada corpo reage de uma forma e absorve de uma forma diferente. A gente sabe na prática que homens que usam corticoide, crônico, né? Usam corticoide por asma, doença reumática, entre outras causas. Homens que usam muita testosterona. Esses homens, eles absorvem um pouquinho mais rápido, às vezes até menos que 1 ano. Mas isso depende de cada caso. Eu tenho pacientes, inclusive, que usam testosterona assim a esmo e uma vez por ano eles vão lá refazer. Então depende muito de cada caso. E como é feito esse engrossamento? Ele é feito no próprio consultório. Super tranquilo, quem já fez comigo sabe que é bem sossegado. Aí a gente tira sempre uma foto, né, de antes, para depois comparar com antes e depois. Eu vou lá, vou medir o pênis. Por que eu meço? Porque às vezes o ar-condicionado tá mais forte, tá mais fraco, às vezes a temperatura tá mais quente, mais frio, às vezes o homem tá com mais medo, o pênis retrai. Então é justamente ver a medida do antes e comparar com o depois. Depois disso, o paciente deita, a gente limpa, né, faz a demarcação e aí começa o procedimento. Ah, Edu, mas não tem anestesia? Tem sim. Eu sempre deixo um creminho anestésico, né, que não dói nada, só passo uma pomadinha. Fica ali uns 10, 15 minutos e aí depois que a gente faz a anestesia mesmo, com uma picadinha ali com uma agulha bem fininha. A maioria dos homens nem sentem nada. Então eles vão sentir mexer, obviamente, mas vão sentir dor. Tanto que a maioria dos homens que fazem, eles ficam mexendo no celular, vendo vídeo, às vezes trabalhando, é super tranquilo. Esse procedimento, ele dura em torno de meia hora, 1 hora, dependendo de cada caso. E nós fazemos em uma única sessão. Assim que acaba o procedimento, a gente vai lá, faz a moldagem, e aí a gente tira foto de antes e depois, né, que eu sempre mando para os pacientes para olhar, né, para ver, opa, realmente aumentou mesmo, e eu faço as medidas. Por quê? Porque os números não mentem. Então a gente vai ter o número do comprimento antes, depois, e a grossura antes e depois. Obviamente, esse não é o resultado final, esse é o antes e depois imediato. A gente sabe que essa substância retém líquido, e com isso o que acontece? Ela vai crescendo. Então, esse resultado de antes e depois não é o resultado final. O resultado final a gente só vai obter com 30 dias, que aí sim, a substância vai reter líquido e falar, ó, esse é o seu comprimento final com 10 ml, 12, 16 e por aí vai. E tem algum retorno depois do procedimento? É só fazer, ir embora? Na verdade tem, sempre que eu faço, pelo menos eu, né? Sempre que eu faço, tem direito a 3 retornos. Um depois ali de 3, 4 dias, depois de 1 semana e depois de 1 mês. E por que isso é importante? Alguns detalhes que fazem diferença. Quando a gente faz o procedimento,
essa substância incha bastante, principalmente nas primeiras 24 horas. Isso vai desinchando ao longo de 3 a 4 dias. Esse inchaço, às vezes, balança essa substância, né? Ela estava certinha, ela sai do lugar. Então, com 3 a 4 dias, eu gosto de fazer a primeira moldagem, por quê? Porque sai do lugar, eu já vou lá, moldo, já volta no lugar. Ah, Edu, e por que a segunda moldagem? Depois ele com uma semana. Isso é importante porque ali com 7, 10 dias, 14 dias, a depender, eu vou liberar para ter relação, masturbação, entre outras coisas. Então ali com 7 dias é mais para eu ver se a substância já está mais sólida, se eu consigo liberar antes, se consigo liberar depois, ou se eu preciso moldar mais ainda. Então tem esses detalhes. E com 30? Com 30 é justamente para a gente medir, né, com 30 dias, o comprimento final, a grossura final, se gostou, se não gostou, se foi alguma irregularidade, se quer fazer retoque, entre outras coisas. Maravilha! E quais são os resultados após esse procedimento? Quanto que aumenta, quanto que engrossa? Em relação à grossura, costuma ganhar de 2 a 4 centímetros. Né? Isso depende da quantidade de ácido hialurônico que a gente coloca, do tipo de pele, se é mais elástica, menos elástica. Pode até fazer o teste na sua casa, pega o seu pênis, puxa essa pele, tem pele que puxa muito, tem pele que não estende tanto. As peles que a gente consegue puxar mais, normalmente cabem mais ácido. Quanto maior o comprimento do pênis, e quando tem mais pele, né, pra gente puxar. Esse aumento da grossura é tanto mole quanto duro. Já o comprimento costuma aumentar de 1 a 3 centímetros, né, porque a substância pesa. Não só o ácido hialurônico, como qualquer outra substância que a gente aplica. Mas na média ganha ali 1 centímetro. Ah, Edu, quer dizer que eu posso fazer o procedimento e já ter relação? Tá tudo tranquilo? Não, tem alguns cuidados que você deve seguir para ter um resultado adequado, simétrico, mais estético. Quais são esses cuidados? Primeiro e principal, sem ter relação, masturbação, por 7 a 10 dias. Algumas vezes eu libero antes? Sim. Algumas vezes eu libero depois de 14 dias? Também, isso depende de cada caso. Tanto que eu mando voltar esses 2 primeiros retornos, que eu já vou falando, ó, aqui tá com um cara que vai liberar antes, aqui tá com um cara que vai liberar depois. Mas, obviamente, esse acompanhamento é importante para eu dar esse tipo de informação. O que mais? Dormir de barriga para cima ou de lado. Se dormir de barriga para baixo pode apertar o ácido, ele sair do lugar. Não usar a roupa apertada, ou seja, tem gente que usa roupa muito colada, não é legal. Usar roupa mais frouxa, mais soltinha, uma cueca mais solta, para não apertar esse produto e sair do lugar. O que mais? Deixar o pênis para baixo. Tem gente que tem o costume de deixar para um lado, para o outro. Tem gente que tem o costume de deixar o pênis para um lado, para o outro, para cima. Não, deixa ele para baixo, normal. Por quê? Porque essa substância vai pesar, né? E ela vai reter líquido. Então, se deixa para um lado, para o outro, pode concentrar de um lado e ficar irregular, ficar simétrico, aí não é legal. Também não recomendo tomar banho de piscina, né? Pelo menos nessa primeira semana. Exercício físico pode fazer, mas depois de 3 dias. E evitar a coisa que você levanta muito a perna, balança ali muito o amigão, mas para o produto não sair, porque nessa primeira semana ele está mais maleável, ele pode sair do lugar. Além disso, eu recomendo sempre que o paciente tome antibiótico, tanto antes, ali meia hora antes do procedimento, quanto depois, normalmente por 3 dias, para diminuir o risco de infecções. E por último, um cuidado muito importante, né, que deve ser bem explicado pelo seu médico e tudo mais, é fazer a moldagem, o próprio paciente fazer a moldagem em casa, cada 2, 3 horas, ele fazer a moldagem básica. Para quê? Para deixar esse produto mais simétrico. Tem pacientes que eu falo que não precisa fazer nada. Tem alguns pacientes que eu falo, ó, que é a moldagem a cada 2, 3 horas. Então isso depende muito de cada caso. Mas é importante saber fazer a moldagem caso saia uma coisinha do lugar, às vezes não consegue no médico, por aí vai. Pô, mas esse procedimento parece um paraíso, não tem nenhum risco, nada de diferente, nenhuma complicação? Lógico que tem, como qualquer outro tipo de procedimento, né? Quais são os riscos? Infecções, pode infectar, né? E tem que drenar, né, essa infecção, pode causar hematomas, podem surgir hematomas, né, na verdade, são aquelas regiões mais roxas, inchadas, que às vezes tem que drenar também. A região pode ficar um pouquinho mais sensível, sim. Normalmente o que acontece na prática? Na prática fica um roxinho aqui na base, fica mais sensível, dura ali uns 3, 4 dias e vai melhorando e tá tudo bem. Mas podem acontecer todas essas complicações. Por isso que eu sempre falo, faça esse procedimento só com um médico cirurgião que tem uma habilidade, que tenha costume de fazer isso. Não vai sair fazendo qualquer um, que pode dar problema. Agora, se a sua preocupação não é a grossura e sim a rigidez do pênis, você não pode perder meu próximo vídeo que eu vou colocar a seguir. Um abraço.